Ele não só cometeu uma tragédia, ele também deixou uma mensagem antes. E essa mensagem é o raio-x da cabeça de quem atravessou a linha e quis romantizar a situação. O caso de Itumbiara foi um dos casos mais chocantes de 2026. E agora, sem rodeios, nós vamos falar um pouco mais sobre a última carta. O desfecho por trás da motivação de um crime absurdo que chocou o Brasil. Bom dia, meus amigos e amigas, tudo bem? Meu nome é Leonardo Nóbrega e esse é o Jornal do Cara Só. Antes de qualquer coisa, não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para mais vídeos. E vamos direto, senhor. E hoje nós vamos conversar um pouco mais sobre o desfecho de um dos casos que mais chocaram o Brasil em 2026. O secretário municipal que atirou contra os seus dois filhos de 12 e 8 anos e morreu logo em seguida. Porém, meus amigos, antes disso, ele deixou uma mensagem como uma despedida. E eu vou ler essa mensagem para vocês, para podermos tentar entender o que se passou na cabeça desse homem para cometer esse ato absurdo. A carta começa com: difícil começar a escrever, mas tudo tem um fim e hoje chegou o nosso, infelizmente. Tentei sempre nesses 15 anos da minha vida manter a melhor harmonia e respeito possível, mas hoje chegou no limite do improvável. A minha esposa sai de Itumbiara para São Paulo para encontrar uma pessoa. Dias aqui difícil, ela é diferente em alguns dias. Foi daí que surgiu a desconfiança, mas eu nunca imaginava que ela iria fazer isso. Semana passada ainda falei como sempre: se não estivermos bem, vamos manter o respeito e falar antes. Mas não ouviu e preferiu isso de hoje. Triste. Partimos eu e meus meninos, que agora são anjos, que infelizmente vieram comigo. A todos digo que nunca pensei nisso, e todos sabem como eu sou intenso e verdadeiro, e não iria conseguir viver mais com esse tipo de lembrança. A minha família, pai e mãe, agradeço por tudo, sempre. Gratidão. Johnny, meu eterno respeito e admiração, e desculpe pelo que fiz. Sei que não tem perdão, mas foi o que sobrou nesse dia infeliz dos meus 40 anos. Agradecer sempre aos meus amigos e meus irmãos por tudo, e vou estar em algum lugar que hoje não sei onde. Sara, isso tudo infelizmente não era o que eu queria. Só queria que a verdade e respeito, que você infelizmente não teve, e ainda como uma pessoa desqualificada e malandro que existe na nossa cidade. Perdão a Deus, Jesus Cristo, Nossa Senhora Aparecida e Santa Rita de Cássia, que rogue por mim e que, se existir um mínimo de compaixão, me perdoa. Fiz isso com o coração dilacerado. Descer também a minha cunhada Laura, pessoa íntegra e de um coração enorme. Beijo nos pequenos e cuide de todos. Você é capaz e de uma fé que eu vejo em poucas pessoas. Fiquem com Deus e me perdoem, porque era exatamente a última coisa que eu esperava na vida, e da minha vida foi o que aconteceu hoje. Fiquem todos com Deus. E é isso, pessoal, pronto, você ouviu. E agora a parte que realmente importa. Não é a carta que explica o crime. É o crime que revela o que a carta realmente é. Uma tentativa de controle. Gente, não tem como romantizar. Não existe isso. Por que os filhos têm que pagar pelos erros do pai? Gente, isso é uma romantização por uma atitude absurda. Carta assim não é desabafo. Ela tem 3 funções muito claras. Montar uma versão da história antes que o mundo conte a verdadeira. 2. Empurrar a culpa para o cenário, como se fosse algo inevitável. E a 3, tentar criar um sentido para algo que não tem sentido. Meus amigos, isso é muito comum em crimes familiares. A pessoa escreve para parecer racional. Por trás disso, era só um ego ferido tentando deixar o último recado. E infelizmente, os seus próprios filhos acabaram pagando por isso. E agora falando um pouco sobre a psicologia criminal. Agora a autópsia mental, meus amigos. Esse tipo de crime não nasce de um minuto de loucura. Ele nasce quando a pessoa passa a acreditar em 3 mentiras internas. Eu tenho direito, eu não consigo mais viver sem ela. Ou quando o ego se sente ferido, tem gente que troca a dor por direito. Se eu sofrer, eu posso fazer o que eu quiser, porém não pode. E aqui entra o pior ponto, o controle total. A pessoa decide que a vida dos outros vira parte do desfecho dela. Isso é uma perversão moral. Ninguém é prioridade de ninguém. Nem esposa, nem filhos. E se eu for explicar, eu só aviso. A carta tenta fazer exatamente isso, pessoal. Criar um clima de tristeza e tentar empurrar essa situação, o motivo dessa situação, para um outro ponto que não seja ele. Mas o que aconteceu
não é triste apenas e brutal, não vira tragédia romântica só porque alguém escreveu bonitinho. Entender esse mecanismo não desculpa nada, só mostra o caminho mental de quem atravessou essa linha. E isso é uma situação, pessoal, que infelizmente acarretou na morte dessas crianças. Porque tem um adulto em colapso, ok, mas quem pagou o preço foram as crianças. Isso é o ponto final. Você pode ter crises, você pode sofrer, você pode se separar, você pode sumir, você pode pedir ajuda, você pode fazer o que você quiser. O que você não pode é arrastar inocentes para dentro do seu abismo. As pessoas, muito menos as crianças, não podem pagar pelos pecados dos pais. Esse caso, meus amigos, ainda está tendo detalhes confirmados pela investigação, mas a carta já mostra uma coisa. Quando alguém tenta controlar até a narrativa, geralmente já perdeu o controle da própria moral. Agora, eu quero que você comente aqui embaixo, sem mimimi, pessoal. E vamos entender qual é a sua opinião. O que vocês acham sobre esse caso? Ego ferido, controle, posse, desespero, ou tudo junto, ou a situação da mulher, como ele acabou jogando tudo isso? Gente, eu quero entender a cabeça de vocês, porque esse caso não pode só virar mais uma manchete. Meu nome é Leonardo Nóbrega, obrigado por assistir até aqui. Antes de sair, não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para mais vídeos. Obrigado.